Deus, a graça e a paz seja com cada um de vocês, amém? Que maravilha estarmos juntos para compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Deus colocou algo em meu coração e glória a Deus por essa música e pela introdução que o nosso pastor já fez a respeito do amor de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4. 1 João 4, lá no final. Versículo 8, a gente vai ler só a parte B, que é a parte final. Quem achou pode dizer amém? Amém. Então vamos lá. Pois Deus é amor. Diga comigo, Deus. Ele é amor. Amém? Vamos lá em João 3. Versículo 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus é amor, nós podemos ler esse texto, porque o amor amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Culto de Santa Ceia me remete ao sacrifício de Jesus. Cada vez que a gente se coloca ali diante do pão, diante do vinho, diante do suco de uva que representa o sangue de Jesus, cada vez que a gente fala de Santa Ceia, a gente traz a memória, a gente lembra daquilo que foi realizado por nós na cruz do Calvário. E não existe uma outra definição para aquele sacrifício se não for amor. E hoje eu quero trazer a sua atenção para o amor do tipo de Deus, porque hoje nós vivemos num mundo onde muitas pessoas dizem que amam. Hoje é muito fácil um dizer para o outro eu te amo, mas da mesma maneira que você diz que ama alguém, você diz que ama pastel, você diz que ama aquela roupa, você diz que ama ir para tal lugar ou comer em tal restaurante. E terminou que a palavra amor, ela ficou muito banalizada e muitas vezes empregada sem sentido, sem sinceridade. Algumas pessoas até dizem fazer sacrifícios por amor. E eu não estou desconfiando daquilo que elas dizem. Mas, amados, o amor de Deus, esse amor com o qual Ele amou o mundo, o amor que Ele é, não apenas que Ele tem, mas o amor que Ele mesmo é um amor que não precisa ser correspondido. É um amor que não tem necessidade de que você faça algo em troca para Ele. É um amor que não precisa, embora Ele queira muito que nós estejamos com Ele o tempo inteiro, mas não existe necessidades em Deus para que a gente tenha um tipo de amor para com Ele, a ponto de sempre você corresponder a uma cobrança. Porque o amor humano é assim. O amor humano é, eu lembrei do seu aniversário e você lembra do meu. Eu te dei um presente e você me dá um presente. Mas também se eu fiz algo errado com você, se prepare. O amor humano, ele é baseado em cobranças. E é por isso que ele está falido. Mas glória a Deus, porque o próprio amor decidiu habitar em nós. Glória a Deus pelo próprio amor que enviou Jesus Cristo, que enviou o seu único Filho. Glória a Deus porque o amor decidiu nos amar. Glória a Ele mesmo porque Ele optou, foi da escolha dEle, foi do querer dEle. Talvez você esteja aqui e nem se sinta tão especial, mas hoje eu quero trazer à sua memória aquilo que nos dá esperança. Porque muitas vezes, em momentos de crise, em momentos de caos político como esse que nós estamos vivendo na nossa nação, em momentos onde as coisas não estão dando certo para nós, quando as coisas estão erradas, quando nos decepcionamos com pessoas, aquilo que a gente deve recorrer é o amor do tipo de Deus. Aquilo que a gente deve lembrar não são as promessas que as pessoas nos fizeram, mas é a promessa que Deus nos fez. Aquilo que a gente deve lembrar não são as juras de amor que a pessoa que nós mais amamos já fez para nós, mas nós devemos lembrar do amor de Deus, porque Ele ultrapassa todas essas coisas. As pessoas podem mudar, o mundo pode mudar, a economia pode mudar, a política pode mudar, mas o amor de Deus, Ele nunca vai mudar. Nós podemos até falhar, nós podemos até errar, nós podemos até desistir da bandeira que nós carregamos, mas Deus, Ele não desiste de nós.
Porque Ele é o próprio amor. E Ele é um amor incondicional. E meditando um pouco sobre esse amor, eu me dei conta que esse amor decidiu se tornar homem. Esse amor decidiu deixar a casa do Pai, como alguns casados fizeram aqui, para se tornar um conosco. Esse amor decidiu deixar a riqueza para nos dar um nome. Esse amor decidiu abrir mão de tantas coisas para vir a essa terra e se tornar um ser humano como eu e como você. E sabe de uma coisa? Foi um caminho sem volta. Porque mesmo ele tendo morrido e ressuscitado, existe um homem lá no céu hoje, pela minha e pela sua causa. Não é apenas o Deus que está lá, mas Jesus, o homem, está lá. E você acha que foi fácil estar aqui nessa terra, se adaptar a essa realidade, experimentar de algo que ele nunca tinha experimentado antes na vida dele? Ele teve que aprender a ser humano. Ele teve que aprender a estar no meu e no seu lugar, para que ele pudesse pagar o preço e assim nos redimir de todo o pecado. Ele teve que colocar a sua vida à disposição de Deus e ter fé, assim como eu e você precisamos ter hoje. Foi escolha dele e ele fez isso, sabe por quê? Por amor. Ele não fez isso porque existia uma garantia de que a gente iria aceitá-lo. Ele não fez isso, amados, porque ele ia ganhar muito com isso, porque ele já tinha tudo. Ele e Deus são um, o que é que mais que ele precisava? Ele não precisava de nada, ele não fez porque era uma necessidade, mas ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele escolheu. Ele fez porque ele viu a mim e a você precisando de uma resposta, precisando de um consolo, precisando de um afago, precisando ser livre do império das trevas. Foi escolha dele. 1 Pedro 2,24 diz que ele mesmo quis carregar sobre si o pecado, a pena pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, pelas nossas iniquidades. Foi do querer dele, foi do agrado do Pai, foi do interesse dele. Ninguém obrigou, ninguém prometeu nada em troca. Foi a opção do próprio amor nos amar dessa maneira. Eu sei que pessoas aí fazem sacrifícios e loucuras por amor, mas eu estou para conhecer, amados, alguém que se portou como o nosso Senhor Jesus. Eu estou para conhecer alguém que se tornou homem, mas que também foi o cordeiro e ele mesmo se colocou no caminho para o abate. Eu estou para conhecer alguém, amados, que decide pagar um preço por algo que ele não fez, porque o nosso amor humano é o primeiro a cobrar pelos nossos direitos. Você diz logo, eu tenho um direito, sou eu que estou certo nessa história, eu tenho a razão. Mas ele deixou de lado a sua razão, ele deixou de lado o que era do direito dele. Ele deixou de lado aquilo que ele poderia escolher licitamente. Mas por que ele fez isso? Porque ele mesmo é o amor. E ele decidiu se dar, nos amando. Ele decidiu se doar no meu e no seu lugar. Ele decidiu pagar a nossa pena. Ele decidiu assumir a nossa culpa. E esse amor do tipo de Deus não é um amor de cobrança. É um amor que foge à nossa racionalidade. Cantares diz que esse amor é tão forte como a morte. Cantares diz que as águas, muitas águas, não poderão nunca afogar esse amor. Não poderão nunca apagar. Está falando do amor do tipo de Deus, não está falando do amor entre um homem e uma mulher. Está falando que as muitas águas, as muitas informações, as muitas condenações, os muitos erros, as muitas coisas que se levantam contra nós aqui nessa terra, não pode apagar o amor de Deus por nós. Diz que não existe rios, por mais volumosos que sejam, que possam afogar o amor que Deus tem por nós. O amor do tipo de Deus, ele é incondicional. O amor do tipo de Deus, ele supera todas as barreiras. Ele não fez uma lista de salvar apenas os ricos. Ele não fez uma lista de salvar apenas os brancos. Ele não fez uma lista para salvar apenas os brasileiros. Mas João 3,16 diz que Deus, ele amou. O amor amou o mundo. O amor amou o mundo. Que mundo é esse? Um mundo de pessoas. Um mundo de pessoas assim como eu e você, que precisávamos de uma resposta dos céus para nos livrar da condenação do inferno. Não foi um mundo de árvores, não foi um mundo de negócios,
Não foi o mundo que está aí fora, não foi um sistema, mas foi um mundo de pessoas. E Cantares ainda diz mais falando sobre esse amor, que ele quando olha para nós, ele nos enxerga único. E mesmo diante de uma multidão, amados, ele consegue entender o seu coração. Ele consegue estar por dentro dos nossos pensamentos. Na verdade, nós estamos na mente dele o tempo inteiro. E ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele não está desistindo de nós porque nós erramos. Ele não está desistindo de nós porque nós somos falhos. Ele não está desistindo de nós porque nós desistimos e demos um pé atrás. Mas ele está pensando o tempo todo sobre a nossa vida. Ele é capaz de fazer parar todas as coisas do universo. Só para deixar claro para você o quanto ele te ama. Esse amor, amados, que não negou o seu próprio filho, certamente não vai negar aquilo que você precisa. Mas mesmo sendo conhecedor das suas necessidades, ele não se preocupou em fazer um trabalho que fosse ser um paliativo. Mas ele resolveu o problema de vez e ele se colocou como a solução para mim e para a sua vida. Porque de todas as necessidades que você tem hoje, nenhuma delas supera a necessidade que nós temos do perdão dos pecados. Nós precisamos do amor de Deus, porque é Ele que nos livra do perdão dos pecados, é Ele que nos perdoa das nossas iniquidades. Esse amor se transformou na nossa cura, esse amor se transformou na nossa prosperidade, esse amor se transformou no perdão pelas nossas iniquidades. Essa foi a escolha do próprio amor de Deus. E esse amor é tão forte, amados, que nem mesmo a nossa própria escolha pode optar por fazer Ele desistir de nós. Deus nunca vai desistir de nós. Diga para o seu vizinho, Deus nunca vai desistir de você. Diga para o outro vizinho, Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de nós. E falando desse grande romance que aconteceu lá na cruz, porque eu acho que a maioria das mulheres, né, sonham com aquele homem que vai morrer de amores, né, por nós. Mas tem um homem que já fez isso. Um homem que já morreu de amores. Ele amou tanto que ele foi levado até a cruz. Foi pelos homens também, amém? Ele amou tanto que ele foi levado até a cruz. O amor dele fez ele se dar em sacrifício, fez ele se anular. O amor dele nos alcançou onde nós estávamos. Ele não poupou esforços. Ele foi até onde nós estávamos. E ele nos trouxe para estar perto dele. E sabia que ninguém ama mais ou menos. Ninguém quase ama. Não, eu quase amo aquela pessoa. Mais ou menos. Está aí, está amando mais ou menos. Não existe essa medida para o amor. Porque ou você ama ou você não ama. E eu entendi, observando aquilo que Jesus fez por nós, que a linguagem do amor é tudo. Se ele não tivesse derramado todo o seu sangue, se ele não tivesse entregado toda a sua vida, se ele não tivesse colocado em jogo tudo, nós não estaríamos hoje provando desse amor incondicional. Ninguém ama 60% e 40% não. Ou você ama ou você não ama. Ou você está disposto a caminhar junto, pagar o preço, ou você não está. Ou você realmente quer, ou você não quer. Para essas coisas não existe meio termo. E a linguagem do amor de Deus para conosco foi oferecer o seu tudo. Foi oferecer o melhor que tinha lá no céu. Porque talvez esse trabalho pudesse ser feito pelos anjos ou por qualquer outra pessoa, mas ele mesmo optou por isso. Deus poderia ter dado um jeito, ter resolvido de alguma maneira. Afinal de contas, ele é Deus. Mas ele não quis dessa forma. Ele quis enviar o seu tudo para que hoje ele tivesse apenas o nosso coração. Sabia que Deus não está interessado no teu dinheiro? Deus não está interessado na casa que você tem. Deus não está interessado nem no teu tempo. Ele só quer o seu coração. Ele só quer que você entregue para Ele, mesmo com todas as falhas, mesmo com todos os erros, mesmo com as suas faltas de compreensões, porque tem pessoas aqui que não conseguiram ainda compreender o que Deus tem para a vida delas. Mesmo com essas incompreensões, mesmo com os não aceitos que você tem dentro de você, eu não aceito isso, não acho que é assim, não... Mesmo com tudo isso, Ele quer o seu coração desse jeito, desse jeitinho. Deus ele não colocou condições para te amar.
Romanos 5,8 diz que quando nós éramos pecadores, Ele provou o seu próprio amor. Deus não precisa provar o seu amor hoje te dando uma casa, te dando um carro, te dando um marido, te dando uma esposa. Deus não precisa provar o amor dele para você de nenhuma forma. Algumas pessoas oram, pai, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou o primeiro a chegar na igreja, eu sou o último a sair. E por que isso não está acontecendo na minha vida? Por que isso, por que aquilo? Para de orar assim que está errado. Você quer me dizer que a sua obrinha pode se competir com a cruz? O trabalho que você faz, a vida que você vive pode competir com o sacrifício que foi feito na cruz? Não tem como. Ele nos amou, mesmo quando a gente não podia oferecer nada para Ele. Ele só queria o nosso coração. Ele só quer o nosso coração. Ele só quer o nosso tudo. Não só com as qualidades, mas também com os defeitos. Tiago 4 diz que Ele zela por nós com ciúmes. Isso também está escrito em Deuteronômio, também está escrito 2 vezes em Êxodo. O zelo que Deus tem pelo seu povo, de não querer que você divida a atenção que é dele com as obras, de não querer que você divida a atenção que é dele com a preocupação, de não querer que você divida a atenção que é dele, o seu coração, com as coisas desse mundo. E é por isso que Tiago começa a falar no capítulo 4, dizendo que ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Não tem como ser as duas coisas. E ele diz, olha, se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Mas isso anula o amor de Deus? Não, porque com ciúmes Ele zela pela nossa vida. Ele está esperando, de braços abertos, Ele está querendo. Ele está esperando o seu retorno. Ele está esperando a sua vinda. Ele está clamando para que você realmente venha. Deus, Ele está com saudade de algumas pessoas aqui nesse lugar. Deus está sentindo falta de algumas pessoas aqui. E não estou falando apenas de desviados. Eu sei que tem pessoas desviadas aqui hoje, mas eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando de pessoas que estão limitando sua atenção a Deus por outras coisas. Lembra que o amor dele para você foi tudo. Então Ele quer o seu tudo. E quando você dá o seu tudo para Deus, Ele te ensina a conciliar todas as coisas. Quando você entrega o seu tudo para Deus, Ele faz a sua lista de prioridades. Porque se tudo for prioridade, então nada vai ser prioridade. Mas quando você entrega totalmente seu coração para Ele, sem ficar fazendo charminho, sem ficar fazendo drama, sem ficar colocando condições, porque lembra, quem precisava do favor era a gente, e Ele já fez. E a gente só precisou aceitar. Diga, eu só precisei receber. Diga, eu só precisei aceitar. Quando Jesus realizou aquele sacrifício, que é o que nós estamos comemorando hoje, que é o que nós estamos celebrando hoje através da Santa Ceia, Ele subiu aos céus, Ele apresentou esse sacrifício diante de Deus. Como homem, Ele assentou-se à destra do Pai, juntamente conosco, com Ele, nós também. E Ele está lá hoje com a função de sumo sacerdote. Ele está lá hoje com a função de nosso intercessor. Ele está lá hoje com a função do nosso advogado. De maneira que ninguém pode mexer conosco, que Ele lá se levanta para nos defender. De maneira que não tem afirmação que o diabo levante, que possa imperar em nossa vida, porque Ele está lá para nos defender. Mas antes dele ir para o céu, Ele teve uma conversa com os seus discípulos. E Ele disse assim, permanecei em mim, e deixa que as minhas palavras permaneçam em vocês. Aí no outro capítulo ele diz, olha, é necessário que eu vá para que o outro venha. Né? Talvez se eu estivesse lá eu ficaria confusa. Como assim? Você acabou de mandar dizer que é para permanecer e agora você está dizendo que vai embora? Mas quando ele foi, a ordem de permanecer continuou, porque ele enviou outro exatamente igual para estar no lugar dele. E Romanos 8 fala que esse outro existe para nos assistir nas nossas fraquezas, para nos ajudar naquilo que nós não sabemos resolver, para nos orientar nas coisas que são difíceis de entender, para pegar junto com a gente na hora da tentação.
para trabalhar as ruindades, as fraquezas, para nos ajudar a desenvolver os frutos do Espírito. Ele veio para isso. E esse foi mais um selo do seu amor. Porque ele poderia ter nos deixado só, mas ele não nos deixou. Ele enviou outro igual a ele, para que nós pudéssemos estar em boa companhia nesta terra e continuar fazendo aquilo que ele nos ensinou a fazer, aquilo que ele exemplificou aqui nessa terra. E mesmo que coisas se levantem, mesmo que condenação chegue, mesmo que a tristeza bata na sua porta, mesmo que você fique desesperado ou preocupado por qualquer situação, mesmo que o diabo venha lançar informações, amados, que só você e Deus sabe na sua mente, você tem um advogado junto ao Pai que vai te defender e dizer: olha, diabo, isso aí não funciona mais, Deus está aqui, o sangue que foi apresentado, eu já paguei o preço por esse pecado, eu já resolvi isso na cruz do Calvário. E nós temos um intercessor que trabalha em oposição, que trabalha contra, também dentro de nós, e que vai nos ajudar a resistir a essas coisas que muitas vezes são tão difíceis. Sabe por que muitas pessoas não vêm até Jesus? Porque elas acham que tem que abandonar tudo que elas têm de errado, tudo que elas fizeram no passado, todas as coisas que não estão resolvidas, elas acham que tem que alinhar todas as pendências para poder chegar diante dele. Mas não é assim. Porque na sua força, amado, seja sincero com você mesmo, você não vai conseguir. Na sua força é difícil. Mas se você vai até ele e você o recebe, você aceita esse sacrifício, você passa a se tornar a moradia dele. Porque ele disse: eu não sou religião, eu nem habito em templos feitos por mãos humanas. Eu vim para morar contigo. Foi isso que ele disse. Eu vim para estar com você todos os dias. Você é a minha casa. Eu habito em você e eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Por meio de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Tudo isso, amados, foi prova de um amor que foi derramado naquela cruz. Tudo isso foi prova de um sacrifício que ele mesmo como homem sentiu vontade na sua carne de dizer não, mas ele continuou e foi até o fim. E ele obedeceu uma morte que para muitas pessoas era uma coisa terrível, a mais cruel de todas, mas ele se submeteu. Por quê? Porque ele é o amor. E sem ele, amados, é impossível nós continuarmos. E é por isso que Paulo chega em Romanos 8, ele diz: depois disso tudo, quem é que vai me separar desse amor? Se esse amor é tão forte como a morte, se as muitas águas não podem apagar esse amor, se os muitos rios não podem afogá-lo, se esse amor caminhou uma via crucis, sendo cuspido, trajado, humilhado, Isaías diz que o rosto dele estava tão deformado que as pessoas não conseguiam reconhecer que ali era um homem, porque ele carregou sobre ele toda a dor, toda a enfermidade, todo o pecado, toda a culpa, toda a condenação, toda a tristeza, toda a depressão, toda a opressão, toda a miséria, toda a pobreza. Ele carregou tudo isso sobre ele mesmo. Você acha que uma pessoa que está com tudo isso fica com um semblante bonito? De forma nenhuma. Fora o sofrimento físico dele, de ter apanhado, de terem cuspido nele, de terem colocado aquela coroa de espinhos nele. Fora tudo isso, ele ainda ficou longe do Pai, para que hoje eu e você estivesse perto de Deus. Ele sofreu, calado, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Sabe para quê? Para que hoje a palavra final diante do diabo fosse a minha e a sua. Para que a gente pudesse dar um basta naquilo que o diabo está levantando. Ele sofreu tudo isso, ele passou por todo esse caminho. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele permaneceu na posição de Deus, entendendo que nós precisamos do livre-arbítrio. Ele não te obrigou, porque quem ama deixa livre. Quem ama não sufoca. Quem ama deixa livre. E ele nos deixou livre para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda deixou conosco o seu Espírito, que nos ajuda em tudo aquilo que é difícil nesse mundo. E aí é por isso que Paulo diz, com toda a fé,
com toda a força do seu coração. Quem é que pode me separar desse amor? Não é fome, não é nudez, não é tribulação, não é pressão, não é cansaço, não é angústia, não é altura, não é profundidade. Nenhuma das coisas dessa terra, desse mundo natural, pode vencer a força desse amor e dos resultados que esse amor trouxe para mim e para a sua vida. E ele diz: porque sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, e por isso que eu estou bem certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória. Nada pode nos separar desse amor, nada pode vencer esse amor, nada pode ultrapassar esse amor. E se a gente recebe, aceita, entende, mergulha nesse mar de graça, a gente pode assumir o discurso que Paulo assumiu. Sabe de uma coisa? Pode estar doendo, mas eu continuo por esse amor. Pode estar chato, parece que está sem graça, parece que está sem chão, parece que está sem teto, parece que está sem ar, mas eu continuo por causa desse amor. Pode estar doendo, mas eu continuo por causa desse amor. Pode estar tudo bem maravilhoso, posso estar me vestida como uma princesa, posso estar sentada na mesa de príncipes, nada me separa desse amor. Mas eu também posso padecer, nada me separa desse amor. Porque o nosso costume é quando estamos passando por necessidade, Senhor, onde é que você está? Deus continua no mesmo lugar, amado. Certamente não foi ele que saiu do trono, mas você pode ter saído da direita dele. Mas se você permanece e diz: Pai, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, sabe? Nada maior que o teu amor. Nada maior do que cada gota daquele sangue que foi derramado. E como eu gosto sempre de dizer, o sangue de Jesus é amor líquido, derramado naquela cruz, em favor de mim, em favor de você. Agora, que sacrifício, amados, que a gente possa fazer nessa terra, se compara àquilo que Ele fez. Deus, Ele não está chateado com ninguém. Deus não está com raiva de você. Deus sabe o que você fez ontem. Deus sabe até o que você fez no verão passado. Mas Ele não está com raiva de você. Ele está de braços abertos. Ele está confiando na liberdade que Jesus Cristo te deu. Ele está confiando em você. Ele está querendo você para perto. Sábado passado eu estava em oração, amados. Começou a me dar uma angústia no coração, uma dor. Uma dor. E eu falei: Senhor, por que eu estou desse jeito? E eu comecei a chorar. E o sentimento era a saudade. Eu disse: será que eu estou com saudade dos meus pais? Não é possível, faz 2 dias que eles estão fora. E eu ouvi aquela voz, bem forte como voz de muitas águas: eu tenho saudade dos desviados. Eu tenho saudade daqueles que decidiram pelo caminho e se deteram por qualquer coisa desse mundo. Eu tenho saudade das pessoas que se comprometeram comigo, que deixaram que as circunstâncias dessa terra fossem mais fortes do que o meu amor por elas. E eu comecei a chorar, amados, porque você sabe que sentir saudade, se você teve um ente querido que partiu para a glória, você sabe que saudade não é um sentimento muito positivo nessas circunstâncias. Você não tem como ver aquela pessoa novamente. Só quando formos também para a glória. Você não tem como desfrutar da companhia dela mais. E saber que Ele fez tudo isso, mas ainda depende da sua escolha. Ele tem saudade. Ele tem saudade de algumas pessoas aqui. Ele tem saudade. Eu quero que você fique de pé em ora em línguas.